Meu nome é Ronaldo Pereira, você está na Play Industrial e hoje a gente vai falar do 7º princípio de Deming, que é o princípio que eu mais gosto, liderança. E parece uma coisa simples, né? Liderança, coloca um chefe lá para tomar conta do pessoal, né? Para orientar o pessoal, mas vai muito além disso. Ou melhor, um líder é aquela pessoa que vai não só orientar a sua equipe, nortear, mas vai motivar a equipe. O líder ele tem que ser muito mais do que um técnico, tá entendendo? Porque muitas vezes, se você olhar as corporações aí mais antigas, ou melhor, se você olhar no tempo, né, na linha do tempo, antigamente, as corporações pegavam aquele profissional que já tinha muito tempo de casa e de repente ele foi crescendo nas atividades técnicas e colocava como gestor. E não dá muito certo isso. Porque o fato da pessoa ser boa tecnicamente não significa que essa pessoa vai ser um bom líder, um bom gestor, né? O gestor tem que saber lidar com pessoas, tem que saber ser mais humano do que técnico. Você pode colocar até uma pessoa que de repente não é tão desenvolvida tecnicamente, mas sabe lidar com pessoas, sabe lidar com gente, sabe negociar, sabe conversar e motivar a equipe. Então esse aspecto da liderança é muito importante. A pessoa que está lá, ela saber lidar com pessoas, saber conversar, motivar a equipe, colocar o pessoal para cima, né? Outra coisa muito importante é que o líder ele tem que ter um foco na sua área de atuação. O que isso significa? Você não pode colocar um líder de uma área liderando uma outra área que tem conflitos de interesse. E isso acontece muito nas empresas, né? Muitas vezes as empresas, querendo reduzir custo, colocam um único líder para cuidar, sei lá, de repente da produção e da qualidade. Mas a qualidade é aquele setor que vai avaliar o que está sendo produzido. Só que a produção tem metas de quantidade a ser produzida. E aí como é que fica? Você é o gestor de uma área que tem que fiscalizar outra área, só que você tem uma meta de produção. Aí você você é o lobo cuidando do galinheiro. Então, isso é um aspecto muito importante. O líder tem que ser imparcial, o líder tem que ser também isento, tá entendendo? Então, esse é o papel da liderança, né? Esse princípio, se você explorar bem, você vai ver que engloba muitas coisas, tá entendendo? Não é só a questão de ser um bom líder, mas de estar cuidando daquilo que deve cuidar de forma imparcial e isenta. É importante também que a liderança tenha uma boa retaguarda, ou seja, a sua hierarquia, sempre que necessário, tem que endossar a liderança. Porque, veja bem, você tem líderes dentro de uma organização, muitas vezes vão ter conflitos, né? E esses conflitos vão precisar ser escalonados, né? Ou escalados, ou seja, se um líder de um setor teve algum conflito com um líder de outro setor por conta de alguma atividade, alguma coisa relacionada ao trabalho, e isso não for resolvido, isso vai ter que ser escalonado para a instância superior, né? Então, tem que haver um alinhamento na escala hierárquica para que as coisas se resolvam entre líderes e, caso não se resolva, que isso aqui possa subir para uma instância superior e, superiormente, né? Não sei nem se existe essa palavra, superiormente, mas entre os superiores, eles se entenderem e chegarem num consenso. Claro que isso é o último caso, né? As lideranças sempre têm que se entender e chegar num consenso. É para isso que existem os procedimentos, né? Quando houver algum conflito do líder de uma área com o líder de outra área sobre alguma questão, primeiramente verifica no seu procedimento, entenda o contexto, né? Para que vocês resolvam entre si dentro daquele procedimento. E aí, se de repente o procedimento deixa a desejar, se de repente o procedimento não aborda esse tema, aí o tema tem que ser escalonado. No mais, é papel da liderança conhecer o contexto macro para poder desdobrar isso aos seus funcionários. Toda liderança tem que entender o passo a passo dos processos, o passo a passo de cada atuação dos membros da sua equipe, né? E ter uma mente macro, conhecer o todo da organização, do início ao fim. Com essa mentalidade, a liderança consegue desdobrar aos seus funcionários da melhor forma possível as atividades necessárias para se atingir o objetivo da organização. É importante também ressaltar que os tempos estão mudando, né?
E antigamente existia muito a figura do chefe, né? E hoje se fala muito em líder. Qual que é a diferença do chefe e do líder? O chefe é aquele cara que manda, né? Aquela coisa bem hierárquica em que ele vai dizer, eu quero isso. E se vira, né? Se vira para conseguir. Esse é aquele perfil que a gente tinha antigamente, né? Daquele chefe. É o cara que manda e você obedece sem questionar. O líder não, o líder é aquele cara que ele vai orientar a equipe, explicar como fazer e muitas vezes vai pôr a mão na massa para ajudar. Vai sentar lá com a equipe e falar, vamos junto, estamos no mesmo barco, vamos para cima. Qual que é o correto? Existe um certo e errado? Na verdade não. Não tem essa de certo e errado, né? São perfis, né? Cada um tem um perfil e cada organização vai precisar de um perfil diferente. O fato é que as empresas hoje em dia precisam mais de líder do que chefe, né? O chefe está entrando em extinção, para falar a verdade. Mas não existe certo e errado. Depende muito da organização, do contexto, né? E para quem é o liderado, para quem é o chefiado, cabe à equipe se adequar ao perfil do gestor, né? Mas existe essa diferença. E no mais, o bom líder sempre dá feedback aos seus funcionários. Eu não vou falar aqui de feedback, mas temos vídeos excelentes falando sobre gestão de pessoas e feedback. Você pode procurar aí na página da Play Industrial ou então clica aqui, a gente vai colocar alguns vídeos aqui para vocês que fala sobre feedback, gestão de pessoas, para você poder também aprimorar o seu conhecimento e ser um bom líder. Se você gostou desse vídeo, comenta aí, compartilha com seus amigos e aproveite nossos conteúdos gratuitos.